Nós não honramos a Deus quando nós o obedecemos somente. Nós honramos a Deus quando nós agimos para agradá-lo, porque já sabemos o que ele gosta. Então nós agimos para muito além da nossa obrigação. Você concorda comigo que obedecer está muito limitado a fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, e agradar é muito mais do que simplesmente paralisar naquilo que nos é proposto como dever. E nós podemos ver um exemplo muito prático disso na parábola dos talentos. Eu não vou ler a parábola inteira, mas tem um versículo que diz assim, que é no final já da parábola. Chegando por fim ao que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, e aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele e deem ao que tem 10, porque todo o que tem mais será dado e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, através dessa parábola, a gente consegue ter uma dimensão, uma ideia de que quando o Senhor da obra, o Senhor dono dos talentos, ele distribuiu a cada um conforme a sua capacidade. Aqueles que receberam um pouco mais, eles multiplicaram, eles fizeram além. Mas teve um que recebeu um só talento e por receber um talento ele decidiu esconder. Ele decidiu não multiplicar, ele decidiu não valorizar, não trabalhar com aquilo que ele tinha recebido do Senhor, do dono da obra. E o que eu aprendi com essa passagem, com essa palavra nos últimos dias, fala exatamente sobre isso, sobre nós valorizarmos aquilo que nós recebemos do nosso Pai e agir para além daquilo que é nossa obrigação. Quando esses servos receberam esses talentos, eles não receberam especificamente uma ordem para multiplicar, mas eles receberam para cuidar. E eles foram diligentes, eles foram sábios e multiplicaram aquilo que eles receberam. Então o Senhor me fez olhar para a minha vida, o Senhor me fez olhar para algumas situações e entender que muitas vezes você, nós recebemos dons, nós recebemos talentos, nós recebemos capacitações, nós recebemos ordens, direções de Deus e nós fizemos somente aquilo que é nossa obrigação. E fazer somente o que é nossa obrigação, como foi o caso desse rapaz que recebeu somente um talento, não agrada a Deus. Você concorda comigo que o mínimo que ele podia fazer era guardar esse talento e para que ele não fosse roubado, desperdiçado, mas por não ter multiplicado, ele foi condenado, ele foi julgado ali pelo Senhor, dono dos talentos, pelo Senhor que distribuiu, que emprestou aqueles talentos, aqueles dons. Ele fez somente aquilo que ele era obrigado a fazer, que era cuidar. Mas ele não multiplicou, ele não somou. E isso me fez pensar o quanto às vezes nós nos limitamos em fazer somente aquilo que é nossa obrigação. Somente aquilo que nos pediram, ou que a Bíblia nos pediu, ou que um líder pediu, ou que os nossos pais pediram, ou que o nosso trabalho pediu, exigiu, e nós não multiplicamos, ou seja, nós não valorizamos o tanto que Deus já nos entregou. Seja por olhar para os lados e ver aquele que tem mais e nos comparar, seja por acharmos que o que temos é pouco, nós não agimos como realmente deveríamos agir. E eu quero aplicar sobre isso agora, exatamente nesse vídeo, que eu não me preparei demais, não orei demais, apenas deixei fluir aquilo que Deus já estava tocando e falando ao meu coração, algumas semanas atrás. Então eu quero dar o exemplo desse canal aqui. Comecei esse canal tem um tempo, acredito que uns 3 meses,
e estava no início colocando mensagens com um tempo de prazo mais curto. Questão de 1 semana, 2 semanas eu estava postando. Logo depois eu já espacei para 3 semanas e por último mês, e já se passou 1 mês e pouco desde o último vídeo. E eu fui buscar no Senhor uma inspiração sobre o que eu deveria falar. Mas eu tenho vários cadernos com vários esboços de pregações. Pregações que muitas vezes nem chegaram a ser pregadas. E eu estava buscando uma nova inspiração para falar, quando o Senhor me trouxe essa palavra e junto com ela alguns exemplos práticos do que acontece no dia a dia dentro da minha casa. Eu sou mãe, tenho 2 filhos e a forma deles trabalharem, cooperarem e ajudarem dentro de casa é muito boa. Os 2 eles se empenham, eles ajudam nas tarefas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, é quando eu peço, quando eu digo que é para fazer determinada situação, ou seja, filho lava uma louça, filha lava a louça, põe a mesa, tira a mesa, estende uma roupa. E eles fazem, eles obedecem. E a sensação de ter um filho, ter uma filha que obedece é maravilhosa. Mas a sensação de ter um filho e uma filha que faz além daquilo que eu pedi, além daquilo que eu estava esperando para me agradar, não se compara. Não existe sensação melhor no mundo do que chegar em casa e ver que eles tomaram uma atitude de fazer uma faxina que eu não pedi, ou de lavar a louça, guardar, secar, deixar tudo organizado conforme eu nem esperava e não pedi. Não tem comparação quando eu vejo eles agirem para muito além daquilo que é a obrigação ou daquilo que foi solicitado, daquilo que foi pedido. Quando eles fazem muito mais do que aquilo que eu esperava. E o Senhor, através dessa situação diária, cotidiana, tratou no meu coração, me fazendo entender que muitas vezes eu estou agindo, ou quem sabe agora você pode se identificar, de estar agindo somente com aquilo que Ele pediu para você fazer. E você começou a tratar de qualquer maneira aquilo que Ele te pediu, achando que por fazer exatamente a sua obrigação, ou aquilo que lhe foi pedido, você está fazendo certo. Mas não. Nessa passagem, nessa parábola, nós vemos um homem, um sujeito que decidiu guardar aquilo que ele recebeu, mas não fez além. Ele não honrou aquilo que ele recebeu. E honrar aquilo que você recebe é fazer muito mais. Como eu estava dizendo no exemplo prático aqui da minha casa, dos meus filhos, da convivência, quando eles agem para me agradar, eles realmente me honram. Por essa palavra, ou durante várias passagens, nós vamos ver que Deus, ele deseja ser honrado pelos seus filhos. Deus não quer que a gente somente obedeça, Ele quer ser honrado. E ser honrado, honrar a Deus é isso, é fazer muito mais do que aquilo que foi proposto por uma direção, por um cargo, por um dom, mas que você tenha sabedoria, que você tenha diligência, que você tenha disposição em fazer muito mais do que aquilo que Ele espera. Esses servos dessa parábola, eles não receberam instruções específicas do que fazer. Eles receberam os talentos e eles ficaram livres para trabalhar. Então o Senhor muitas vezes Ele põe na nossa mão talentos, dons, recursos e nós nos limitamos querendo que Ele dê um passo a passo sobre tudo que nós devemos fazer. Quando, na verdade, Ele quer que a gente seja maduro e venha agir por conta própria. Assim como eu, como mãe, tenho os meus filhos que estão numa fase de adolescência para a vida adulta, eu não quero ter que repetir sempre o que eles devem fazer em cada situação. Eu quero que eles tomem atitude e eles vivam e eles façam, tomem decisões e façam as coisas boas, eles obedeçam, eles honrem por conta própria. Não sempre ficar ensinando, né? Chega uma fase que nós não vamos ensinar mais. Chega uma fase que nós temos que ser adultos, que nós temos que ser responsáveis, que nós temos que agir por conta própria. E quando nós sabemos o que agrada de fato a Deus, o que nos impede de agir? Não fique sempre esperando um comando ou o próximo comando, mas haja. Não esconda o seu medo atrás de um falso temor, onde você sempre tem que ter uma confirmação para agir. E eu falo porque durante muito tempo eu agi dessa forma.
Às vezes a gente pensa que Deus está em silêncio conosco, às vezes a gente pensa que Ele não está falando nada, quando na verdade Ele só está esperando que a gente pratique aquilo que Ele já falou, que a gente dê os próximos passos, que a gente seja diligente, que a gente pare de esconder o nosso medo atrás de um falso temor, de um falso zelo, que na verdade é procrastinação. Às vezes a gente pensa que o Senhor precisa vir e dar um comando para a gente agir, para a gente fazer alguma coisa, só que na verdade Ele já direcionou, Ele já deu um comando e nós não obedecemos. Ou a gente fez somente aquilo que Ele pediu e não fez mais nada. E Ele está esperando que nós sejamos sábios, que nós venhamos a agir com maturidade. Então não fique esperando o próximo comando. Dá uma olhada para trás e veja o que o Senhor já te pediu e você seguiu, você obedeceu. Veja se, quem sabe, por causa do medo, você não enterrou algum dom, algum talento, alguma coisa que Ele te mandou fazer, você fez. Ou no começo você foi diligente e depois você agiu de qualquer maneira. Veja se Ele não está, nesse momento, te chamando para consertar isso. Muitas vezes nós mesmos adiamos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas porque Ele sabe que ainda não pode contar conosco. Porque Ele sabe que nós ainda estamos como um servo que pega, recebe o talento e somente guarda. Não honra, não multiplica, não faz da forma que agrada Ele de fato. Porque através dessa passagem nós vemos que aqueles que agradaram, aqueles que multiplicaram, eles foram zelosos, eles se empenharam, eles fizeram além daquilo que foi proposto, eles agradaram de fato o coração daquele Senhor. E se nós, como filhos de Deus, nós queremos agradar o coração do nosso Pai, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e honrar além de o obedecer. Não enterre o seu talento, assim como eu, a partir de agora, vou mais uma vez me empenhar em não enterrar, em não ficar sempre esperando o próximo comando para vir aqui fazer um vídeo para vocês, para que o Senhor também possa falar na sua vida, assim como Ele já falou tantas vezes na minha. Eu tenho um caderno de muitas anotações, pregações, direções, palavras que o Senhor me deu ao longo dos anos e que eu nunca falei, que eu nunca preguei na igreja, enfim. E um dos motivos que o Senhor me fez estar aqui com esse canal é exatamente para não ter que esperar sempre por uma oportunidade, porque aqui com o celular na mão, com um vídeo gravado, nós podemos alcançar muitas vidas. E através daquilo que o Senhor já tratou, já curou, já falou conosco, Ele pode ajudar ainda muito mais pessoas. Então eu te convido, seja o que for que o Senhor toca o seu coração através dessa mensagem, se posicione e faça aquilo que tem que ser feito. Decida o honrar, além de somente o obedecer. Claro que o Senhor, Ele ama aquele que o obedece, mas Ele fica muito mais feliz com aquele que honra. Então que essa palavra possa também te fazer refletir sobre isso, que ela possa te dar uma direção nesse sentido, assim como ela foi bênção na minha vida, que ela possa ser bênção também nesse momento na tua vida. E se você gostou desse vídeo, manda para alguém que você acha que está precisando ouvir essa mensagem, deixa sua sugestão também de assunto aqui nos comentários, para quem sabe nos próximos vídeos a gente está falando aí sobre isso. Que Deus abençoe sua vida, deixa teu like, se inscreve no canal, seja abençoado. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.